Agora vamos prestar atenção a mais uma aula do professor Girafales. Eu quero lhes lembrar que o desenho é uma matéria tão importante como qualquer outra. Em nosso país, sempre houve grandes pintores. E alguns que são bestas. O que disse, Nhonho? Sim, como que pintou o carro do meu pai. É uma besta, nunca igualou o tom da pintura. E não é só isso. Nhonho, eu não estou falando de pintores de carros. Ah, não? Certo, mas para pintar alguma coisa pro pai de Nhonho, forçosamente tinha que ser uma brocha e das grandes. Olha ela, olha ela. Chega. Chiquinha, eu estou falando de pintores de quadros. Ah, então desculpa, Nhonho. Não tem nada a ver com o seu pai, os que pintam quadros. Não. Só os que pintam círculos. Olha ela. Chega, por favor. Eu estou fazendo todo o possível para que vocês entendam uma aula que é tão importante e acontece que... Posso saber o que é isso, Godines? Um homem? Um homem com 3 olhos. Que 3 olhos? Olha aqui. 1, 2, 3. Não, o do meio não. Do meio não é olho, não. Então o que é? Umbigo. O umbigo à altura dos olhos? É que eu tô fazendo o seu retrato, professor. E eu tenho um umbigo à altura dos olhos? À altura dos meus olhos, sim, ó. Olha, chega. Acabou o tempo, eu vou recolher os trabalhos. Como que não? Vou recolher sim. Me dá isso aqui. Acabou o tempo. Me dá isso aqui. Não tem mais jeito. Acabou. Não, espera um pouco. Peraí. Termina então. Tá. Não, peraí mais um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Não, daqui, só um pouquinho. Tá. Não, espera. Peraí um pouquinho, só. Agora dá Pops, bem. E esse de quem é? É meu. Eu fiz sozinho, sem ajuda de ninguém. Ah, e o que ele representa, Nhonho? Um tabuleiro de xadrez para principiantes. E tem outros melhores, né? Não, deixa esse aqui é suficiente. E este outro? Esse é meu. E olha que eu fiz sem a ajuda de ninguém, professor. Aham. E representa o que, o Godines? Um sanduíche de ovo. Certo. É uma concepção bastante arrojada. Este outro? É meu. E eu também fiz sozinha e sem ajuda de ninguém. Certo, isso é mais claro. Suponho que se trata de um peão? Não. Um sorvete de baunilha? Também não. Um sorvete de chocolate? Também não. Isso aí não é sorvete de nada. É um leão. Isso aí parece leão, é? Não, mas é que você pinta tão mal. Olha aí, professor, ninguém tá falando Chega, por favor, silêncio. Pops, não é melhor você mesma nos dizer do que se trata? Sim, é um lápis. Só que com a ponta já feita muitas vezes. Um lápis? Uma ponta já feita muitas vezes? Com imaginação. Não, com apontador. Claro. Certo, e este outro? É meu. Eu também fiz sozinha, sem ajuda de ninguém. Certo. Este sim eu compreendo. Trata-se de um menino sentado com um martelo. Não, é uma máquina de escrever só com uma tecla. Você podia se dedicar à pintura. Eu também. Desde os 3 anos eu já pintava. Pintava os 7. Chega. Ela tá falando que eu... Silêncio! Bom, eu suponho que este aqui é do Chaves. Não. Não, também é meu. Também? E o que representa? É uma carta escrita com aquela máquina. Certo. Olha esse aqui. É meu. E eu fiz sozinho, sem ajuda de ninguém, viu? Chaves, você está querendo brincar, não é? Não, imagina por quê. Como por quê? Isso aqui representa o quê? Isso é uma vaca que está passeando no pasto.
E onde está o pasto? A vaca comeu, ora. E a vaca? Não, ela comeu e foi embora, né? Bom, eu já examinei as provas, mas antes de saberem os resultados, eu quero que me digam quem fez um desenho meu que estava no quadro. Ninguém? Isto significa apenas uma coisa: que aqui tem alguém que desconhece o que seja dever civil. Eu sei o que é dever civil. Você, Pops? Sim. O dever civil é o mesmo que o dever militar, só que ao invés de morrer na trincheira, nós morremos nas nossas principais avenidas. E ao invés de morrer debaixo das malas dos inimigos, nós morremos debaixo das rodas dos carros. E ao invés de usar uniforme, usamos roupa do dia a dia. E ao invés de ter Chega, por favor, Pops. É melhor que eu dê um exemplo. Vejamos, Nhonho. Olha, querido professor. O que faria o seu pai no caso de ter a má sorte de atropelar alguém? Deixaria esse alguém todo esmagado, ora. Olha ele, olha ele, olha ele. Espera um pouco, sim. Eu quero dizer no caso de que atropelasse com o seu carro, não pessoalmente. O quê? Desculpe, sim. Olha, Nhonho, o que eu quero é deixar estabelecido o que o seu pai faria. Por acaso, fugiria do local do acidente? Não, senhor. Ao contrário, desceria do carro e prestaria imediato socorro ao ferido. E depois ele próprio reconheceria o seu erro. Isso é o que faria o seu pai. Professor, do pai de quem o senhor está falando? Do seu, naturalmente, Nhonho. Eu conheço o seu pai e sei que é um homem em toda a extensão da palavra. Bom, eu espero que isso tudo tenha ficado bem claro. Agora eu quero que faça um favor de me dizer quem desenhou isto. Silêncio! Olha, só falta ele latir. Que disse, Chaves? É que me escapuliu. Escutem um momento. Eu vou sair e esticar um pouco as pernas. Esticar mais do que tá? Ô, louco! E quando eu voltar, quero que me digam quem fez este desenho. Chaves, por que não diz ao professor que foi você que desenhou a caricatura dele? Ora, porque foi você que desenhou. Mas se disser que você desenhou... Eu não vou dizer isso. Te dou um sanduíche de presunto. Sim, eu vou dizer isso. Bom, eu estou esperando que me digam quem foi que fez este desenho. Repito, quem foi que fez este desenho? Fui eu. Pois o parabenizo, Chaves. Você sim tem uma enorme inclinação para desenhar. E por isso, e por seu dever civil, você vai ser o único que vai ganhar 10 na prova. Prato, professor. E eu tenho um umbigo à altura dos olhos. A altura dos meus olhos, sim, ó. Olha, chega. Acabou o tempo, eu vou recolher os trabalhos. Como que não? Vou recolher sim. Me dá isso aqui. Acabou o tempo. Me dá isso aqui. Não tem mais jeito. Acabou. Espera um pouco. Peraí. Termina então. Tá. Não, peraí mais um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Não, daqui, só um pouquinho. Tá. Não, espera. Peraí um pouquinho, só. Agora dá Pops, bem. E esse de quem é? É meu. Eu fiz sozinho, sem ajuda de ninguém. E o que ele representa, Nhonho? Um tabuleiro de xadrez para principiantes. E tem outros melhores, né? Não, deixa esse aqui é suficiente. E este outro? Esse é meu. E olha que eu fiz sem a ajuda de ninguém, professor. E representa o que, o Godines? Um sanduíche de ovo. Certo. É uma concepção bastante arrojada. Este outro? É meu. E eu também fiz sozinho e sem ajuda de ninguém.
Certo, isso é mais claro. Suponho que se trata de um peão. Não. Agora vamos prestar atenção a mais uma aula do professor Eu quero Girafales. lhes lembrar que o desenho é uma matéria tão importante como qualquer outra. Em nosso país, sempre houve grandes pintores. E alguns que são bestas. O que disse Nhonho? Sim, como que pintou o carro do meu pai. É uma besta. Nunca igualou o tom da pintura. E não é só isso. Nhonho, eu não estou falando de pintores de carros. Ah, não? Certo, mas pra pintar alguma coisa pro pai de Nhonho, forçosamente tinha que ser uma brocha e das grandes. Olha ela, olha ela, olha ela. Chega. Chiquinha, eu estou falando de pintores de quadros. Ah, então desculpa, Nhonho. Não tem nada a ver com o seu pai, os que pintam quadros. Não. Só os que pintam círculos. Olha ela, olha ela. Chega, por favor. Eu estou fazendo todo o possível para que vocês entendam uma aula que é tão importante e acontece que... Posso saber o que é isso, Godines? Um homem? Um homem com 3 olhos. Que 3 olhos? Olha aqui. 1, 2, 3. Não, do meio não. Do meio não é olho, não. Então o que é? Umbigo. O umbigo à altura dos olhos. É que eu tô fazendo o seu retrato. Deixaria esse alguém todo esmagado. Olha ele, olha ele, olha ele. Espera um pouco, sim. Eu quero dizer no caso de que atropelasse com o seu carro, não pessoalmente. O quê? Desculpe, sim. Olha, Nhonho, o que eu quero é deixar estabelecido o que o seu pai faria. Por acaso, fugiria do local do acidente? Não, senhor. Ao contrário, desceria do carro e prestaria imediato socorro ao ferido. E depois ele próprio reconheceria o seu erro. Isso é o que faria o seu pai. Professor, do pai de quem o senhor está falando? Do seu, naturalmente, Nhonho. Eu conheço o seu pai e sei que é um homem em toda a extensão da palavra. Bom, eu espero que isso tudo tenha ficado bem claro. Agora eu quero que faça um favor de me dizer quem desenhou isto. Silêncio! Olha, só falta ele latir. Que disse, Chaves? É que me escapuliu. Escutem um momento. Eu vou sair e esticar um pouco as pernas. Esticar mais do que tá? Ô, louco! E quando eu voltar, quero que me digam quem fez este desenho. Certo. Olha esse aqui. É meu. E eu fiz sozinho, sem ajuda de ninguém, viu? Chaves, você está querendo brincar, não é? Não, imagina por quê. Como por quê? Isso aqui representa o quê? Isso é uma vaca que tá passeando no pasto. E onde está o pasto? A vaca comeu, ora. E a vaca? Não, ela comeu e foi embora, né? Bom, eu já examinei as provas, mas antes de saberem os resultados, eu quero que me digam quem fez um desenho meu que estava no quadro. Ninguém? Isto significa apenas uma coisa: que aqui tem alguém que desconhece o que seja dever civil. Eu sei o que é dever civil. Você, Pops? Sim. O dever civil é o mesmo que o dever militar, só que ao invés de morrer na trincheira, nós morremos nas nossas principais avenidas. E ao invés de morrer debaixo das malas dos inimigos, nós morremos debaixo das rodas dos carros. E ao invés de usar uniforme, usamos roupa do dia a dia. E ao invés de ter uma... Chega, por favor, Pops. É melhor que eu dê um exemplo. Vejamos, Nhonho. Olha, querido professor. O que faria o seu pai no caso de ter a má sorte de atropelar alguém? Não. Um sorvete de baunilha? Também não. Um sorvete de chocolate? Também não. Isso aí não é sorvete de nada. É um leão. Isso aí parece leão, é? Não, mas é que você pinta tão mal. Olha aí, professor Miguel
Não, falando chega, que eu chega, por desenho. favor, silêncio. Pops, não é melhor você mesma nos dizer do que se trata? Sim, é um lápis. Só que com a ponta já feita muitas vezes. Um lápis? Uma ponta já feita muitas vezes? É, com imaginação. Não, com apontador. Claro. Certo, e este outro? É meu. Eu também fiz sozinha, sem ajuda de ninguém. Ah, certo. Este sim eu compreendo. Trata-se de um menino sentado com um martelo. Não, é uma máquina de escrever só com uma tecla. Você podia se dedicar à pintura. Eu também. Desde os 3 anos eu já pintava. Pintava os 7. Olha, eu tá falando que eu... Silêncio! Bom, eu suponho que este aqui é do Chaves. Não. Não, também é meu. Ah, também? E o que representa? É uma carta escrita com aquela máquina.